qual a importância de duvidarmos de tudo quando estamos sendo bombardeados por notícias falsas e interpretações tendenciosas de fatos obscuros? Como podemos aplicar um método filosófico para aprender a lidar com esse mundo rodeado de mentiras? Como podemos nos blindar de discussões que vociferam verdades indubitáveis, mas que no fundo escondem apenas certezas subjetivas que não duram até o noticiário do próximo dia? Se você deseja ter algumas respostas para essas perguntas, veja este vídeo até o final para descobrir como o filósofo renascentista Michel de Montaigne, através de seu ceticismo, nos propõe uma nova possibilidade. Uma de suas únicas convicções era de que a compreensão dos homens sobre as coisas era pequena e que a incerteza sobre o mundo que nos rodeia era grande. Para Montaigne, verdade e mentira têm igual fisionomia. Os mesmos olhos que veem a mentira enxergam a verdade, de modo que o falso se aproxima tanto do verdadeiro que os sábios não deveriam enveredar-se pelo caminho perigoso das certezas. Ao sábio só está disponível o recurso da dúvida radical. Vivemos em um mundo no qual opiniões subjetivas são repetidas e replicadas por algoritmos, se tornando rapidamente verdades absolutas. A velocidade incessante do noticiário reduz propositadamente o nosso tempo para pensar, refletir, duvidar. E então, quase que naturalmente, passamos também a repetir como papagaios tudo que nós ouvimos e aos nossos ouvidos soam como verdades irrefutáveis. É aí que Montaigne começa a destruir nosso castelo de certezas. Ele afirma em um ensaio bastante irônico chamado Os Coxos ser lamentável que a maior prova de verdade de alguma coisa esteja no número de pessoas que nela acreditam, quando nesse mesmo número se incluem tantos loucos e tão poucos sábios. O fato mais estarrecedor de seu ceticismo é a constatação de que somos ensinados a não manifestar nossa ignorância e a aceitarmos o que não podemos refutar, mesmo que estejamos aceitando mentiras e falsidade. Assim, Montaigne propõe o primeiro passo para duvidar: admitir que nós não sabemos praticamente nada sobre as causas dos acontecimentos e fenômenos que nos rodeiam. Aqui, podemos dizer que ele se afilia aos princípios da filosofia de Sócrates, com a frase famosa "só sei que nada sei", como ponto de partida para conhecer algo. Antes de continuarmos, peço um pequeno favor gratuito. Inscreva-se no canal para que possamos expandir essa comunidade de buscadores de conhecimento. Se possível, deixe seu like e comente o que você achou deste vídeo. Parte 1. Montaigne na era das fake news. Vivemos numa época em que a verdade perdeu o rosto. Ela foi despida de sua gravidade e empurrada para o fundo da fila, através da conveniência, do algoritmo, do clique. Você acorda, abre o celular, uma manchete salta aos olhos. Nova conspiração global revelada. Uma imagem distorcida. Um texto em letras maiúsculas com pontos de exclamação que gritam mais do que informam. E, antes mesmo de pensar, você já compartilhou. Por quê? Porque aquilo te atingiu. Confirmou um medo. Acendeu uma raiva. Reforçou um viés. Era mentira, mas era sedutora. É isso que Montaigne chamaria de a falência do juízo. E essa falência é cotidiana. Está nas conversas de família, nos grupos de WhatsApp,
nas vozes que ecoam sem reflexão. A mentira moderna não precisa mais parecer verdade. Precisa apenas parecer plausível o bastante para nos deixar confortáveis. Hoje, o mundo está cheio de notícias falsas, mas não é só isso. Está cheio de gente que quer ter razão a qualquer custo. Gente que compartilha coisas porque quer que aquilo seja verdade, não porque tenha parado para pensar se realmente é. Montaigne nos convida a desacelerar, a não aceitar tudo de primeira, a desconfiar, não por medo, mas por inteligência. Para cada informação que chega, ele perguntaria: quem está dizendo isso? Por quê? Em que me transforma se eu acreditar? E ele não diria: acredite em mim. Diria: desconfie, inclusive de mim. O homem é o mais arrogante e o mais miserável dos seres, dizia Montaigne. A mentira de hoje não é gritante, é sedutora. Vem vestida de verdade e por isso precisamos ser ainda mais cuidadosos. O mundo precisa de pessoas que duvidem, não por preguiça de pensar, mas por respeito à verdade. Parte 2. A importância da dúvida na era da mentira. No ensaio Dos Coxos, Montaigne não nega a existência de bruxas, o que já é interessante, porque ele não se propõe a provar ou refutar dogmas, mas se detém na maneira como formamos nossas crenças. Ele não mira diretamente o objeto, as bruxas, mas o sujeito que crê. O que ele expõe é uma falha estrutural na forma como construímos o que chamamos de verdade. A frase é colocar o que imaginamos no lugar daquilo que realmente sabemos. É de uma precisão desconcertante. Ela aponta para um vício antigo, mas absolutamente atual, o da interpretação apressada. É um mecanismo psicológico e social que faz com que confundamos suposição com evidência, opinião com conhecimento, sentimento com fato. Montaigne escrevia em um tempo em que a caça às bruxas estava em plena atividade, movida por medo, superstição e um desejo profundo de encontrar culpados para aquilo que não se compreendia. Hoje, os bruxos mudaram de nome. São os políticos, os influenciadores, os grupos sociais, os outros, constantemente julgados com base em manchetes, recortes e emoções não examinadas. O ensaio de Montaigne nos convida a resistir a esse impulso. Ele propõe uma ética da observação paciente, da dúvida como virtude. Uma atitude profundamente filosófica que exige coragem. É preciso suportar o desconforto de não saber, de não opinar, de não se posicionar imediatamente. Isso não significa alienação, mas uma forma mais cuidadosa de estar no mundo, mais justa com os fatos e com as pessoas. Essa lição parece ainda mais urgente na era digital. Vivemos num tempo de velocidade vertiginosa, em que as narrativas correm mais rápido do que os fatos. Compartilhamos antes de entender, julgamos antes de escutar. E nos esquecemos que, muitas vezes, a verdade exige silêncio, espera
e humildade. Montaigne, com sua ironia tranquila e olhar atento, nos propõe um antídoto contra esse modo apressado de viver: observar mais e afirmar menos. No fundo, ele não está nos ensinando apenas a pensar melhor, mas a viver com mais sensatez e humanidade. Podemos exemplificar isso. Alguém compartilha uma notícia alarmante, um escândalo político, uma nova teoria. Montaigne não reagiria. Ele perguntaria: de onde veio isso? Que interesses estão em jogo? Estou sendo manipulado por aquilo que desejo ouvir? Ele não se achava superior por duvidar. Ele se achava mais humano, porque sabia que todos erramos. Todos somos levados por emoções. Todos vemos o mundo com lentes coloridas. E se Montaigne estivesse entre nós hoje? Ele provavelmente não teria uma conta no Twitter. Mas se tivesse, não publicaria nada além de perguntas. Ao ver uma fake news, ele não se indignaria primeiro. Ele observaria o desejo oculto por trás da mentira. O que essa pessoa quer sentir ao acreditar nisso? O que há de tão insuportável na realidade que a leva a preferir uma ilusão? Montaigne sabia que o ser humano não busca a verdade por amor à verdade, mas por conforto, e por isso dizia: não é pela ciência que conhecemos, mas pela convivência com nossas limitações. Nos ensaios, ele narra o caso de um povo que nunca viu o mar e, ao ouvi-lo descrito, acreditava tratar-se de um monstro mitológico. Tudo o que é estranho ao nosso mundo parece absurdo, falso ou perigoso. Fake news nascem da mesma matriz. O desconhecido vira ameaça. E, por medo, aceitamos qualquer explicação. Outro exemplo contemporâneo: pense num vídeo que circulou amplamente sobre vacinas que modificariam o DNA. Pessoas que jamais estudaram biologia compartilhavam essas ideias com fervor de evangelistas. Por quê? Porque aquilo criava um inimigo, algo contra o qual lutar. A mentira oferecia um enredo, um sentido. Montaigne, vendo isso, apenas sorriria amargamente e escreveria: nada é tão certo que não se possa duvidar. Nada é tão absurdo que alguém já não tenha acreditado. Parte 3. Como aplicar o ceticismo de Montaigne hoje? O pensamento de Montaigne não é só para ler, é para viver. Aqui estão 5 aspectos práticos que podemos adotar no nosso dia a dia. Primeiro, o ritual da suspensão. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, espere. Leia 2 vezes. Pergunte-se: se fosse o contrário, eu também acreditaria? Montaigne chamava isso de suspender o juízo. Não por omissão, mas por prudência. 2. O espelho das emoções. Quando algo te irrita ou comove intensamente, não reaja de imediato. Investigue. O que em você está sendo tocado? A mentira moderna se alimenta da emoção não refletida. Montaigne sabia: o pensamento começa onde termina o impulso. Terceiro, a escuta dos opostos.
Converse com quem pensa diferente. Não para vencer o outro, mas para testar seus próprios argumentos. Montaigne dizia que era mais fácil julgar ações do que ideias, e que mudar de opinião era uma forma de coragem. Quarto, o diário das dúvidas. Anote suas certezas. Depois de alguns dias, volte a elas e questione. A dúvida, praticada como um hábito, deixa de ser insegurança e se transforma em lucidez. Quinto, dê um tempo entre a emoção e a ação. Antes de compartilhar algo, conte até 10. Leia outra vez. Procure outras versões. Converse com alguém que pense diferente. Depois, decida se vale a pena colocar sua voz nisso. A verdade resiste ao tempo. A mentira depende da pressa. No fundo, Montaigne nos propõe um jeito mais livre de viver. Um jeito em que não somos reféns do que dizem por aí. Em que não precisamos ter uma opinião sobre tudo, nem gritar certezas o tempo todo. É mais difícil julgar os julgamentos das pessoas do que suas ações. Ele não acreditava em verdades fáceis, nem em pessoas que falam como se soubessem tudo. A dúvida, para ele, era um sinal de respeito. Respeito pelos outros, mas também por si mesmo. O que Montaigne nos aconselharia hoje? 1. Desconfie de quem tem certezas demais. A verdade costuma ser mais silenciosa que a mentira. 2. Escute mais, fale menos. As boas perguntas são mais raras do que as boas respostas. 3. Não corra para ter razão. A pressa é amiga da mentira. A paciência é companheira da sabedoria. 4. Seja capaz de mudar de ideia. Quem não se contradiz nunca provavelmente está repetindo sem pensar. 5. E nunca se esqueça de perguntar: o que eu realmente sei? Essa pergunta, feita com honestidade, pode nos salvar de muitos enganos. Montaigne não nos ensina a duvidar por desespero, mas por sabedoria. A dúvida, para ele, é o gesto mais humano que existe. Um gesto que nos livra da tirania das certezas e nos devolve à complexidade da existência. Só os tolos têm respostas definitivas para tudo, dizia Montaigne. Hoje, cercados por mentiras sofisticadas, narrativas fabricadas e verdades moldadas ao gosto do freguês, o ceticismo é resistência. É não entregar o próprio pensamento a slogans, ideologias ou gurus de ocasião. É recuperar o direito de pensar por conta própria. No fim, Montaigne nos deixa um conselho que vale mais do que todas as manchetes do dia. Nada creia com pressa. Nada deseje com fúria. Nada repita sem antes se perguntar: isso é mesmo meu pensamento ou só estou ecoando o que ouvi? A mentira pode ser mais rápida, mas a dúvida é mais durável. Muito obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. Se quiser se aprofundar, confira um dos vídeos sugeridos. Sua presença enriquece nossa comunidade de jornada filosófica.
e somos gratos por isso. Não se esqueça de inscrever-se no canal, de curtir e compartilhar este vídeo, se ele te tocou de alguma forma. Até a próxima! Continue buscando conhecimento, pois ele te liberta.